Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. E vamos ver o quê? O último bloco do realismo e naturalismo, bloco número 6. E nesse momento nós vamos falar sobre Euclides da Cunha, o nosso último autor, mais de uma representação e de uma é, 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 demonstração muito profunda do que foi o modernismo no Brasil com a sua obra de reportagem, né, a obra mais famosa, que são Os Sertões, mostrando ali a saga de Antônio Conselheiro, né, e da Revolta de Canudos. Tá? Então, Euclides da Cunha, ele foi escritor, ele foi jornalista, historiador e engenheiro, reconhecido principalmente por sua obra Os Sertões. Né? Ele era bastante versátil, ele viajou muito pelo interior de São Paulo, principalmente por ser engenheiro militar. Ele saiu construindo pontes, estradas, né, pelo país. Tá bom? Ele nasceu em Cantagalo, Rio de Janeiro, era engenheiro militar e dedicou-se ao jornalismo e à literatura, tá? Mas veja, isso daí não é bem assim. Como foi? Ele foi correspondente do jornal Estado de São Paulo durante a Guerra de Canudos, justamente porque era um homem que conhecia muito, já que ele era um engenheiro militar, ele conhecia muito sobre topografia e, ao mesmo tempo, era um homem de campo, né? Não era um homem de escritório como os demais jornalistas. Então, ele foi chamado para ser correspondente. Ele fez toda a cobertura da Guerra de Canudos, o que acaba inspirando a produção do livro Sertões, que ele acaba fazendo uma análise sobre o sertão nordestino, a resistência, tá? No conflito de Antônio Conselheiro, tá bom? A obra de Euclides da Cunha é considerada um marco do pré-modernismo brasileiro, destacando-se por sua combinação de ciência, literatura e crítica social. Né? É importante a gente entender isso tudo. Por quê? Porque ele vai fazer a sua obra, a gente vai ver, dividida em aspectos muito científicos. Tá? A descrição geográfica, tá? A descrição geográfica que ele faz, né, sobre o sertão da Bahia, em Canudos, acaba o levando a participar da Academia Brasileira de História e Geografia, pelos relatos, por tudo que ele fez, além de ser homenageado dentro da própria Academia Brasileira de Letras. Tá? Falou assim, era alguém que viajava bastante e que teve um final trágico, né? Final trágico. Ele, sempre viajando, acabou se tornando negligente com a família, com a esposa e com o filho. O resultado foi qual? Essa negligência, tanto no casamento, leva a esposa dele a se desiludir com o relacionamento e acaba encontrando um amante, um outro jovem do exército que acaba se mostrando extremamente dedicado a ela, né? Ele não tinha, o Chris Cunha não tinha mais a expectativa é, é, afetiva pela mulher, mas quando fica sabendo que ela arrumou um amante, não é tanto a angústia que o leva a tomar uma atitude, mas sim a compulsão feita, ou seja, o impulso dado pelos amigos, dizendo que era um absurdo ele aceitar e ele se submeter a tudo isso, que ele tinha que lavar a honra dele. Então o que ele faz? Ele vai armado atrás do amante da sua esposa, o que ele não sabia, né? Ele não sabia que esse jovem cadete era um atirador exímio. E o que acontece? Quando Euclides da Cunha vai até lá para enfrentá-lo, em defesa, o jovem o quê? Acerta 3 tiros em Euclides da Cunha. Um que pega no pulmão e outro no coração, fazendo com que ele morra automaticamente, né? Ou seja, ele morra instantaneamente ali, uma morte deplorável. Como se não bastasse, a história continua terrível, porque quando o filho de Euclides da Cunha cresce, ele vai buscar vingança contra o amante, que já não é mais amante da mãe. Com a morte de Euclides da Cunha, né, o, o jovem se casa, toma, né, a mulher de Euclides como sua esposa e casa com ela. Mas quando o menino cresce, vai atrás de vingança e acaba tendo o mesmo destino do pai, né? Ou seja, é morto pelo companheiro da mãe com tiros, já que ele era um exímio atirador, né? Ele é inocentado nos 2 casos, por quê? Porque os 2 casos foram legítima defesa, era a busca dos dois por tentativa de matá-lo que fez com que ele se defendesse. Né? Então, uma história trágica, apesar de uma história rica
dentro da produção, tanto literária quanto na produção científica e geográfica, um final trágico é o que marca essa estrutura. Tá bom? Um pouco sobre ele, o que a gente sabe? Vamos entender? Autor brasileiro Euclides da Cunha, nasceu em 1866, faleceu em 1909, ou seja, né, ele tinha ali, praticamente um pouco mais de 40 anos. Né? Além de escritor, foi jornalista, militar e engenheiro, como nós já falamos. Suas obras fizeram parte do período literário do pré-modernismo. Seus textos apresentam linguagem jornalística e traços naturalistas, ao descrever a Terra. E sua principal obra e romance jornalístico são Os Sertões, né? Ou seja, em que ele fala sobre isso, sobre os acontecimentos na Guerra de Canudos. A obra dele, Os Sertões. Tá? Euclides da Cunha publicou Os Sertões. A obra pretendia não apenas contar o que ele presenciara no sertão, né? Mas o mundo das teorias científicas vigentes. Tá? O determinismo, ao mostrar o positivismo e conhecimento de sociologia e geografia natural e humana, ele pretendia também compreender e explicar o fenômeno cientificamente. Ou seja, ele queria mostrar tudo o que estava acontecendo, o contexto do conflito através da própria ciência. Então a obra construiu uma narrativa com estilo literário de fundo histórico, apesar do fato recente e de rigor científico. Vejam, apesar da observação que ele fez sobre um conflito, né, social, ele ainda assim tenta mostrar um rigor científico na elaboração e na construção, que torna a obra, em alguns momentos, bastante técnica e, consequentemente, maçante. Né? A parte que tem maior profundidade e talvez atenção no público é justamente aquela que fala sobre o conflito de Canudos, né? Ou seja, como a obra se desenvolveu. Tá? Então a obra se divide em 3 partes, na verdade. A primeira, que é a Caatinga, em que ele vai falar sobre a terra. O segundo, que é o Sertanejo, que ele fala sobre o homem. E o terceiro, que é a Luta, em que ele vai mostrar justamente o quê? Os conflitos em Canudos e os acontecimentos que foram motivadores. Tá? Veja, na primeira parte da obra dele, Euclides da Cunha promove o rigoroso levantamento das condições geográficas do local. Tá? Então, olha um trecho que ele fala assim, ó. Então a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Tá? Ao passo que a Caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai, repulsa-o com as folhas urticantes, com os espinhos, ou seja, a coceira e tudo mais. Ou seja, ele fala por ser um ambiente inóspito na sua caracterização. Na segunda parte, ele já vai falar sobre o quê? A característica do jagunço, né? Fixado nas terras lá, com seus traços antropológicos e sociais, suas desgraças e torturas, tá? Que é o sertanejo. Ele fala assim, ó, o sertanejo, e essa frase se tornou famosa, né? Antes de tudo um forte, não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral, olha só. Tá? A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Esse contraste impõe-se ao mais leve exame. Tá? Revela-se a todo momento e em todos, ou seja, aquela condição deplorável da figura. Tá? E na terceira parte, a mais importante do livro, Euclides da Cunha mostra, né, como correspondente de guerra, o drama do conflito, a carnificina de Canudos, que impõe a vitória aos homens do litoral, né, ou seja, aos soldados. Então vejam um exemplo aqui. Ó. Decididamente, era indispensável que a campanha de Canudos tivesse um objetivo superior à função
estúpida e bem pouco gloriosa de destruir um povoado dos sertões. Havia um inimigo mais sério a combater em guerra, mais demorada e digna. Toda aquela campanha seria um crime inútil e bárbaro se não se aproveitassem os caminhos abertos à artilharia. Ao regressar de Canudos, ou seja, Euclides foi para São José do Rio Pardo, em São Paulo, para administrar a construção de uma ponte sobre o Rio Pardo. Nesse período, começou a escrever Os Sertões, obra que publicou em 1902 e que o consagraria no Programa Cultural Brasileiro. Então, interessante saber sobre isso, né? Vamos conhecer um pouquinho, então, sobre as questões, né? Ou seja, como que se desenvolveu tudo isso daí, né? Como já falou para vocês, nós temos ali uma sequência, né? Que é a introdução da obra, ela se divide em 3 partes, a terra, o homem e a luta. Tá? Na primeira parte, a terra, ele vai mostrar a descrição geográfica, tá? Ele descreve o sertão nordestino, fala sobre o clima árido, tá? Fala sobre a vegetação seca e sobre a geologia do terreno. Tá? Analisa as características do solo, a caatinga, os ciclos da seca que assolam a região, criando um cenário inóspito e hostil, que é onde vivem todos. Tá? E ele fala sobre o impacto da geografia. Tá? A dureza do ambiente é apresentada como um fator determinante para moldar o caráter dos habitantes da região. Os sertanejos, né? Ser forte, ter que vencer a seca, ele tem que fugir de tudo isso daí. Tá? Na segunda parte, que é o homem, ele, na verdade, vai falar sobre o sertanejo como produto do meio em que vive. Olha o determinismo ali desse contexto, tá? A sua resistência, resiliência, adaptação às condições adversas, tá? Ele explora as origens raciais do sertanejo, tá? Um misto de índio, branco e negro, e reflete sobre o sincretismo cultural da região. A mistura que acontece, tudo que isso daí traz, religioso, cultural, tá? O autor também vai falar sobre os aspectos culturais, sociais e religiosos, enfatizando principalmente a fé católica, o misticismo, tá? Que permeia a vida do sertanejo, né? Ele tem que se apegar a alguma coisa para sobreviver naquele ambiente, tá bom? A figura do Beato Antônio Conselheiro é que vai se tornar o que é um referencial como líder religioso carismático que reúne todos os seguidores em torno de um ideal de justiça e de fé que vai acabar gerando todo o conflito. E, por fim, a última parte que ele usa, que ele apresenta, que é a luta. Né? Essa luta ela vai se desenvolver através das incursões que o exército brasileiro vai levar. O que acontecia, né, dentro da estrutura da obra de Canudos, que é importante entender. As condições e a exploração que havia da população, do povo do sertão, era muito intensa, o que causava grande insatisfação do povo que não tinha com quem recorrer, a quem recorrer. É nessa condição que surge Antônio Conselheiro, que vai montar no sopé de uma montanha a colônia de Canudos, né? Ou seja, em que ele começa a reunir e recolher as pessoas, tá? Carentes para poder sobreviver juntos, né? Então, olha só, o que acontece? Dentro dessa concepção, os latifundiários da região, que se sentiram lesados por perderem a mão de obra, que agora, ao invés de estar subjugado por eles durante a época de colheita e de plantio, estavam vivendo a sua realidade, sobrevivendo, tentando plantar numa terra árida e seca para sobreviver dentro de uma relação comum. Né? Ou seja, em Canudos, as famílias se reuniam e andavam quilômetros para trazer água para molhar o chão, para poder plantar uma mandioca para sobreviverem. Tá? Então, o que acontece? Tudo isso criou o quê? Um descontentamento, já que os coronéis não tinham mais acesso a esses homens, começaram a instigar as intenções do Estado brasileiro, ou seja, mostrando que era algo negativo e, obviamente, Antônio Conselheiro não escondia o desagrado dele em função à República e manifestava muitas vezes o quê? O valor que ele dava para a época anterior, ou seja, a época
república, ou seja, da monarquia, que ele achava que era melhor representado do que naquela época. Tá? Então, o que acontece? Entendendo Antônio Conselheiro como um líder rebelde e o grupo dos sertanejos como sendo subversivos, o exército brasileiro manda 4 incursões para lá. 4 incursões. A primeira incursão, com um grupo pequeno, é dizimada, só que veja o que vai acontecendo. Eles não tinham consciência da região como é que era. O sertanejo ele conhecia muito bem as terras, então para ele permear pelo meio da caatinga e combater os soldados era uma vantagem muito grande. Quando eles derrotaram a primeira expedição, eles tiveram acesso às armas desses, né? E assim consecutivamente. O mesmo acontece com a segunda excursão, depois com a terceira, tá? Que vai o quê? Uma depois da outra sendo derrotada. E eles começam a ficar o quê? Assustados, o governo, pela insistência e o poder. Só que isso acaba se tornando, na verdade, uma espécie de questão de honra para o governo brasileiro. E na quarta expedição, ele manda, né, o governo brasileiro manda 8.000 soldados, toda uma legião contra aquilo lá. Né? E é aí que nós vamos ver o que é a queda de Canudos. Nós vamos observar a população como um todo sendo massacrada, sendo mortos, né? Todos os conflitos. A última cena de guerra, né? Ela é terrível. O conflito final é marcado o quê? Pela morte de muitos colonos. Aqueles que não são mortos são capturados. E principalmente pela morte de Antônio Conselheiro, que tem a sua cabeça espetada num tronco e levada ao Rio de Janeiro como forma de demonstração de poder. Isso realmente marca o evento como um evento trágico e condenado, logicamente, por algumas instituições, pelo próprio Euclides da Cunha, que via nessa atitude de Antônio Conselheiro dos revoltosos uma contradição com o descaso do governo em relação a tudo que estava acontecendo. Então, uma obra que marca um contexto histórico e que denuncia uma realidade social da época negativa em relação ao governo brasileiro. Tá certo, minha gente? Um forte abraço a todos vocês, um bom estudo e nós nos vemos no próximo bloco. Até mais.